Olá, paz do Senhor! Sejam bem-vindos ao canal EBD Viva. Me chamo o pastor Júnior Pimentel e trago para os irmãos semanalmente as lições bíblicas da escola dominical. A proposta desse trimestre é apresentar a maioria dos textos bíblicos em sua tela contidos na lição. Adicionamos também versículos de apoio, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, de forma simples, pura e concreta. Nosso destaque, irmãos, é ser fidedigno ao conteúdo da lição aplicada pelo comentarista. Fique conosco e receba as bênçãos e a palavra de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque capítulo 3, versículo 2, parte B. Já fazemos um pequeno parêntese para pedir aos irmãos que se inscrevam em nosso canal, que compartilhem o nosso conteúdo, que deixem um recadinho de onde que você é na timeline do nosso canal aí, para que nós possamos ao final da aula também citar o seu nome, orar por você e também acione o sininho, você que é inscrito, para receber de primeira mão sempre o nosso material, né? Vamos lá para a lição de hoje. Estamos estudando nesse trimestre a supremacia das Escrituras, inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Vamos juntos? Lição de número 4, 23 de janeiro de 2022. O tema é a estrutura da Bíblia. Nós vamos já para o texto áureo. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Lucas, capítulo 24, 44. Vamos para a verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. Muito bem, no texto áureo temos as palavras de Jesus e na verdade prática nós temos o que nós vamos estudar hoje, Antigo, Novo Testamento e a estrutura da Bíblia. Vamos para a leitura bíblica em classe? Encontra-se em Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 49. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento, para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Muito bem, a palavra-chave de hoje é estrutura. E nós vamos, antes de adentrarmos na introdução, trazermos para os irmãos que nós vamos conhecer a estrutura da Bíblia e é muito importante manejar bem a Bíblia Sagrada, memorizar, amar as santas letras da Palavra de Deus, né? E não são opções excludentes. Amar, memorizar, manejar, viver são verbos geralmente que nós precisamos ter em nossa mente e nosso coração para que nós possamos. Pelo contrário, os antigos decoravam as Escrituras porque a amavam. Inclusive, a etimologia da palavra decorar tem como fonte o coração. Por isso a importância de conhecer a estrutura desse livro que nós amamos. Quem ama a Bíblia procura certamente manejá-la bem. A Bíblia não foi, irmãos, organizada integralmente na ordem cronológica como ela está posta para nós hoje. Os livros foram organizados e priorizando uma ordem da narrativa, né? Se os livros fossem organizados de forma cronológica, o livro de Jó seria o primeiro livro, né? Antes do livro de Gênesis, mas não seria tão harmônico como é.
Então, Deus, na sua infinita sabedoria, instruiu homens e mulheres e deu esta diretriz para que nós colocássemos lá no início Gênesis. Os objetivos da lição de hoje são mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos, esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados e expor a classificação dos livros também do Novo Testamento. É uma lição mais técnica que apresenta a estrutura da Bíblia. Esta matéria da teologia que estuda a Bíblia Sagrada chama-se Bibliologia e nós estamos estudando neste trimestre Bibliologia, que é um tema da teologia. A introdução da nossa lição de hoje, a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, num período aproximadamente de 1.600 anos por cerca de 40 anos. A estrutura é Antigo e Novo Testamentos. Seus livros são divididos e divinamente, inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição, nós veremos como a Bíblia está organizada e a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Já vamos trazer para os irmãos e as irmãs um suplemento aí para que você possa levar para a sua sala de aula, hein? A Bíblia é a palavra de Deus. Ao lê-la, percebemos uma unidade de pensamento interligando todos os livros, sejam eles históricos, poéticos, proféticos e etc., indicando que uma mente única inspirou toda a Escritura e a compilação dessa escrita, né? Inclusive, várias Bíblias na atualidade, nós temos as referências. Você lê um versículo e tem a referência que te leva a um outro versículo que diz sobre o mesmo assunto, né? Um jargão popular diz que a voz do povo é a voz de Deus, mas isso não é assim não. A voz de Deus é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, né? Ademais, as Sagradas Escrituras não são um compêndio de histórias mitológicas ou uma odisseia de deuses e homens com D minúsculo, mas é a inerrante palavra do Criador. Afinal, a Bíblia não é um livro, é o livro dos livros. Agora vamos já para o primeiro subsídio de hoje aí, né? A extra lição que nós trouxemos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Já entramos agora no tópico de número 1, como a Bíblia está organizada. A definição do termo Bíblia é que nós vamos ver agora. A palavra Bíblia tem como origem tanto no vocábulo grego como no latim, que são chamadas, irmãos, línguas mães, né? Línguas mães, grego, latim, as outras línguas derivam dessas línguas mães. O termo grego biblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia, do latim, é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 d.C., os cristãos passaram a usar o termo grego Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular da Bíblia, em latim, revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção de livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de Santas Escrituras. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 2, que está na sua tela aí, ó, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Trazemos também mais uma informação para você, extra lição. As partes mais antigas da Bíblia foram escritas há cerca de 3.400 anos. É possível que esses documentos contidos nas traduções recuem outros 400 ou 500 anos. Então são quase 4.000 anos
que nós temos aí a palavra de Deus escrita para nós na atualidade. Subtópico de número 2, o cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico kané, com o sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é kanon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, irmãos, no termo canônico passou a designar então os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. Então são 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Isso quer dizer, irmãos, que o Espírito Santo guiou o seu povo a conhecer as autoridades desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo, nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Olha lá, em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19 que temos aí. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Muito bem, nós vamos já, irmãos, adentrando no subtópico de número 3, os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentium, que é a tradução da palavra grega diatike e da hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto, concerto de Deus com a humanidade. Então, a aliança de Deus com a humanidade veio por meio da sua palavra. E a palavra de Deus expressa o caráter de Deus. E o livro Bíblia fechado é um livro qualquer, mas aberto e você lendo é a boca de Deus falando para nós, E refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus, como as Escrituras. Mateus 22, 29, está lá, Jesus atestando a veracidade da Bíblia. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, nós vamos ver o que Paulo disse aí, Invertemos aí a ordem, mas não tem problema. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3, 14, Muito bem. Seguindo então, a lei, os profetas e os salmos, Lucas 24, 44, que diz: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sejamos crentes bereanos, precisamos conferir as citações, aprofundarmos nas escrituras, porque nós, como vimos, nós precisamos cuidarmos, ter nela a vida eterna, não é isso? O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. E aí tem várias citações bíblicas, vamos a algumas delas. Jeremias 31, 31. Eis que dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. 1 Coríntios 11, 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Hebreus 8, de 6 a 13. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Por quê? Se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque repreendendo-os, disse-lhes: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, como
não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, disse o Senhor. Porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Não ensinará a cada um a seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Muito bem, né? E ainda Hebreus 12, 24, né? Que nós temos aí. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e é o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel, né? Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como as Escrituras. Vamos lá ver 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, o que diz a palavra de Deus? E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu dizendo a sabedoria que lhe foi dada. Falando isso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, Pedro achando, né, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Muito bem, irmãos, Jesus, ele não veio abolir o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, ele, desde o início da criação, apontava para Jesus, o Salvador da humanidade. Todos os símbolos que nós temos no Velho Testamento, né, do cordeiro, dos cordeiros, que cobriam pecados, né, eles prefiguravam Melquisedeque, Isaac, tudo são figuras que já prefiguravam Jesus Cristo. Já era Deus trabalhando na humanidade por meio das Santas Escrituras, que o cumprimento, a plenitude dos tempos se daria quando Jesus nascesse, crescesse, tivesse o seu ministério por 3 anos e meio aqui na terra, morresse, ressuscitasse, fosse ascendido ao céu, estando lá intercedendo por nós hoje, mas ele voltará para nos buscar. Então tudo isso estava previsto, predito e se cumpriu e se cumprirá. Nem um tio, nem uma letra, nada da Bíblia Sagrada deixará de ser cumprido. É a palavra de Deus. Então a sinopse do tópico 1 é a seguinte: a Bíblia divide-se em 2 testamentos divinamente inspirados, o Antigo e o Novo Testamentos. Vamos agora para sobre o tópico de número 2, o Antigo Testamento. Nós vamos agora conhecer e estudar um pouquinho sobre o Antigo Testamento, depois nós vamos estudar sobre o Novo Testamento e concluirmos a lição. E dentro de cada tópico, ao final desses tópicos, nós identificamos algumas curiosidades, alguns textos que nós trouxemos do livro de teologia da ETAD, Escola Teológica da Assembleia de Deus do Espírito Santo, do Brasil, né? Escola Teológica das Assembleias de Deus, né? Muito bem. E aí, que é a fonte que nós trouxemos para os irmãos, tá bom? O Antigo Testamento, então, os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual conhecemos hoje, se divide em 2 grupos. Aí nós estamos colocando na sua tela aí, né? Pentateuco, a lei, constitui de 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Muito bem, Deuteronômio. Né? Os livros históricos, formados por 12 livros, de Josué a Esté. Os livros poéticos, que tem 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. E os livros proféticos, que aí tem 2 subdivisões. Eles se dividem em profetas maiores, que são os 5 livros de Isaías a Daniel, e também os profetas menores, com 12 livros de Oséias a Malaquias. Esta, então, é a composição do Antigo Testamento, como ele está subdividido, né? Vamos lá para o primeiro subsídio, já do Antigo Testamento. Hoje se tem conhecimento que o pergaminho de Isaías
é o mais remoto trecho do Antigo Testamento em hebraico. Estima-se que foi escrito durante o século II a.C. e se assemelha muito ao pergaminho utilizado por Jesus na sinagoga em Nazaré. Foi descoberto no ano de 1947, juntamente com outros documentos próximos ao Mar Morto. Ainda continuando sobre o Antigo Testamento, nós vamos ler agora a divisão, né? A divisão utilizada pelos judeus era de 3 formas, tripartida: a lei, os profetas e os salmos ou escritos. Está lá em Lucas, capítulo 24, 44. Vamos ler? E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, como nós vimos. Apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Vamos mais um subsídiozinho aí, ó. Os livros do Antigo Testamento foram escritos em longos pergaminhos, confeccionados com peles de cabra, irmãos, e copiado cuidadosamente pelos escribas. Eles tinham muito critério, muito temor para escrever, porque eles tinham o temor de Deus, eram copistas, que aí transcreviam, eles copiavam de um outro livro, né, do livro dos originais para as cópias, né, fazendo as cópias. Geralmente cada um desses livros eram escritos em um pergaminho separado, embora a lei frequentemente fosse copiada em 2 grandes pergaminhos, né? O texto era escrito em hebraico e da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita como nós escrevemos. Apenas alguns capítulos em dialeto aramaico. A maioria foi escrita no hebraico. Vamos lá ao subtópico 2, a canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores básicos na avaliação de um livro canônico, a saber, né, a inspiração divina, que atesta que o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Vamos lá, Neemias 9:30. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificasse contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos profetas. Porém, eles não deram ouvidos, por isto os entregastes nas mãos dos povos das terras. Né? E também Zacarias 7:12. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não se ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviaram pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio o grande ira do Senhor dos Exércitos. E 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, 3 leituras bíblicas que atestam que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. A proposta desse trimestre é justamente essa, irmãos. Nós provarmos a Bíblia pela Bíblia. Então nós precisamos de estudar e repassar para os nossos alunos a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. O seu autor, o Espírito Santo, nos direciona para que nós possamos então compreender à luz do próprio Espírito Santo as Santas Escrituras. Reconhecimento do povo de Deus que atesta se o livro era aceito ou como autêntico por seus primeiros leitores. Êxodo 24:3. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu em uma só voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E tomou o livro da aliança e os leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Muito bem, versículo 7 que acabamos de ler. E Daniel, capítulo 9, versículo 2. Primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos
de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Muito bem. Ainda vamos lá, né, para a preservação do povo de Deus, né, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Interessante, né, irmãos? Lá em Deuteronômio 31, de 24 a 26. Aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras dessa lei, deu a ordem aos levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei, ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja testemunha contra ti. Muito bem. E Juízes capítulo 3, versículo 4. Pois ficaram para eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinham ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Então, irmãos, por conseguinte, essa confirmação dos elementos que revela desde o início que os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados e inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Muito bem. Subtópico de número 3, as particularidades do Antigo Testamento. Quase na totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Está lá em Isaías capítulo 19, versículo 18, que nós vamos ler agora. Olha, naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Algumas porções, como nós vimos, foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto, conforme também, né, o grego koiné do Novo Testamento, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe, né? A língua árabe veio do aramaico e o hebraico é a língua mãe da grande parte, da maioria, quase na sua totalidade aí, do Antigo Testamento. Vamos lá conferir em Gênesis capítulo 31, versículo 47. E chamou Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou de Galeed. Muito bem. Esdras capítulo 4, versículos 7, 6 e 8. E nos dias de Ataxerxes escreveram Bislão, Mitredade, Tabeel e outros dos seus companheiros a Ataxerxes, rei da Pérsia, a carta que estava escrita em caracteres siríacos. Quer dizer, olha aí, ó, na língua siríaca. E escreveram, porém, Reum, né, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Ataxerxes. O teor é o seguinte, né? Aí foi em frente aí a essa leitura que nós não vamos fazer, ficamos aqui. Esdras capítulo 6, versículo 8, também por mim decreta que havei de fazer que os anciãos dos judeus, para a reedificação dessa casa de Deus, a saber, da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, que se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. Daniel capítulo 2, versículos 4 a 6. E os caldeus disseram ao rei em aramaico, tá vendo aí? Aramaico, o rei vive eternamente. Diz aos sonhos dos seus servos e daremos a interpretação. Daniel 7, 28. Aqui terminou o assunto, quando a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto em meu coração. Esse ponto aí também nós vimos aí. E Jeremias capítulo 10, versículo 11. E assim lhes direi, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu, né? Aí, então, tudo isso daí, irmãos, essa parte bíblica de que nós fizemos a leitura, denota então a origem, né, da língua árabe, né, e algumas partes em aramaico. O último livro canônico foi o profeta Malaquias, que concluiu antes do ano 430. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento, E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, né, esse teólogo então dividiu, né, no ano de 1227 depois de Cristo,
o livro em capítulos. E por volta de 1445, aproximadamente 200 anos depois, 2 séculos depois, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. E isso facilita muito, né, a leitura e facilita também nós acharmos, nós meditarmos nos versículos dessa forma. Foi muito bom. Deus inspirou aí o teólogo Norman para que ele fizesse dessa forma, né? Em resumo, cada tradução então é boa para que alguém, sempre é boa para alguém para alguma finalidade, né? É por isso que muitos de nós já temos acesso a essas várias traduções. Pessoas que não sejam tocadas por uma tradução poderão ser tocadas por outra. Então encaremos, portanto, as traduções como bênçãos que Deus nos dá para alcançar o maior número de pessoas em seu reino, né? Comissão de tradução, revisão e consulta da Sociedade Bíblica Brasileira que escreveram esse texto aqui que eu acabei de ler, né? Muito bem. Sinopse do tópico 2. Os livros inspirados que entregam o cânon do Antigo Testamento são classificados como leis, históricos, poéticos e proféticos. É muito bom gravarmos isso daí. Muito bem, agora nós vamos entrar aí no tópico de número 3, que vai falar um pouquinho sobre o Novo Testamento, como ele é dividido, é isso que nós vamos aprender agora. Os livros do Novo Testamento foram reconhecidos pela igreja após a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Os evangelhos, que são os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são chamados também de livros sinóticos. Eles falam sobre o mesmo período, mas com as especificidades de cada um que ali escreveu. O Dr. Lucas, ele escreve, com muita sabedoria e descreve um pouco mais detalhadamente o sofrimento de Cristo, porque ele tinha o conhecimento da medicina. Nós temos outros exemplos que poderíamos citar. Histórico, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos, que traz a história do início lá da igreja, da igreja, de Jerusalém e aquelas igrejas que nós acabamos de estudar no trimestre passado. Epístolas, que divide em epístolas paulinas, que são 13 cartas, de Romanos a Filemão, e epístolas gerais, que são 8 cartas de Hebreus a Judas. E por fim, o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, que é constituído e chamado assim, o livro da Revelação, O conjunto então totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que também são chamados canônicos, Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 13, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, E no versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana ensina, mas como as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais como as coisas espirituais. Muito bem, as carnais não estão sendo comparadas, são aqui nesse tópico, nesse trecho que nós estamos lendo, são as espirituais com espirituais. Os primeiros manuscritos do Novo Testamento, então, chegaram até nós algumas das cartas do apóstolo Paulo, Elas foram destinadas para pequenos grupos de pessoas e diversos povoados acreditavam no evangelho por ele pregado. A formação desses grupos marca o início da igreja cristã. As cartas de Paulo eram recebidas e preservadas com todo cuidado, Não tardou que esses manuscritos então também fossem solicitados por outras pessoas. Dessa forma começaram a ler e a ser largamente copiados, e as cartas de Paulo passaram a ter então uma grande circulação. É Deus purinho trabalhando aí ao longo da história, porque a história está nas mãos dele. Canonicidade do Novo Testamento, subtópico 2. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais ao que determina o cânon do Antigo, isto é, na inspiração, o reconhecimento e a preservação como livros da Palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Vamos lá em 3 textos bíblicos que atestam isso daí.
1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. E por isso também damos sem cessar graças a Deus por havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como a palavra de Deus, a qual também opera em vós que crestes. 2 Timóteo 3,16, como nós já lemos e estudamos nas lições anteriores e vamos repetir. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas por homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início os escritos falsos foram refutados pela igreja. Obra do Senhor, né, irmãos? 2 Tessalonicenses 2,15, né, já diz isso daí. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. O apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E ainda em 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática da leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Vamos lá comprovar isso na Bíblia. Colossenses 4,16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também o que seja na igreja dos Laodicenses. E a igreja que veio de Laodiceia, lede vós também, né? Muito bem, sendo admoestados aí para ler. E Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E é verdade, Jesus breve virá. Mediante de tais fatos, atesta-se que desde o começo da igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçadas sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios, capítulo 2, versículo 20, o que diz? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Não é nenhum outro apóstolo, não. É Jesus Cristo, viu? A necessidade, aí é o subsídio, de ensinar aos novos convertidos o desejo de relatar o testemunho dos primeiros discípulos em relação à vida e aos ensinamentos de Cristo resultaram na escrita dos evangelhos. E na medida em que as igrejas cresciam e se espalhavam, passaram a ser muito solicitados, né? Outras cartas, exortações, sermões, manuscritos cristãos similares também começaram a circular na época da igreja primitiva. Muito bem. Já estamos caminhando para o final da lição. O subtópico de número 3, particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos no grego koiné, né? Koiné ou koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura da fala grega. Era igual ao inglês de hoje, né? Uma língua muito falada no mundo, era o grego koiné, esse dialeto que o Novo Testamento foi escrito, que muito auxiliou na propagação do evangelho nos primórdios do cristianismo. Está lá em Atos capítulo 19, versículo 10, o que diz? E durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como os judeus, como os gregos. Olha aí, escrito na palavra de Deus. Algumas das expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico, né? Dentre elas citamos Talita cumi, né? Menina, levanta-te, em Marcos capítulo 5, versículo 41. E tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, que traduzida é,
Menina, a ti te digo, levanta-te. Que maravilha, né, irmãos? Também diz aqui, Abba Pai, né? Pai, Pai, meu Pai, Marcos 14, 36, né? E disse, Abba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém como eu quero, mas como tu queres. Jesus, né, antes de expirar na cruz do Calvário, falou essas palavras. Marcos, então, na hora nona, Jesus exclamou em grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e traduzido é, Deus meu, por que me desamparastes? Eita glória! Né? O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I, e o último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas 27 como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. E isso nos facilitou muito a vida, né, irmãos? E hoje nós temos ele, né, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, sendo difundido aí pela web, né? Nós temos várias versões aí na internet que nós podemos também acessar e facilita muito a pesquisa para que nós possamos sempre adentrar. Mas o livro sagrado, a Bíblia, né, ele continua sendo aqui, ó, né, nós precisamos sempre de estarmos adentrando aí e meditando nas suas palavras e lendo as suas santas letras. Muito bem? Então vamos lá para mais um subsídio para nós irmos para a conclusão, né? O mais antigo fragmento do Novo Testamento hoje é conhecido como um pequeno pedaço de papiro escrito no início do século II depois de Cristo. Nele estão contidas algumas palavras de João 18, 31 a 33, além de outras referentes aos versículos 37 a 38. Irmãos, que maravilha! Nos últimos 100 anos descobriu-se uma quantidade considerável de papiros contendo o Velho Testamento e o texto em grego do Novo Testamento. Muito bem, são diversos achados aí arqueológicos que atestam a veracidade da Bíblia. A sinopse do tópico 3 é: os livros inspirados que entregam o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, histórico, epístolas e revelação. Chegamos à conclusão da lição de hoje e nós aprendemos então um pouco mais como é constituída a Bíblia. Nessas primeiras 4 lições, irmãos, nós aprendemos, nas primeiras 4 lições, elas são um pouco mais técnicas nesse trimestre, né? Nós temos a nossa revista e essas primeiras 4 lições, então a autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia e a estrutura da Bíblia, foram lições mais técnicas. E agora nós vamos entrar nas lições assim, né? Como ler as Escrituras, a Bíblia como um guia para a nossa vida, a Bíblia que transforma pessoas. Então nós vamos trazer mais para a vida cotidiana, aplicando essas lições que são lições maravilhosas. Nós não podemos perder, temos que incentivar os alunos a adentrarem, a mergulharem nessas lições que são um achado que precisa ser lapidado por cada um de nós aí nas nossas igrejas. Conclusão então, o conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros da Palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Muito bem, vamos agora fazer uma leitura, hoje um pouco diferenciada. Nós temos lendo versículos bíblicos ao final, né? Mas nós vamos ler um versículo bíblico e vamos ler esse texto maravilhoso que nós tiramos também do livro de bibliologia da teologia. O livro sagrado. Estamos estudando sobre o livro mais importante do mundo, livro por excelência, o mais vendido e lido em todo o mundo, o maior best-seller de todos os tempos.
falamos das Escrituras Sagradas. Ele é um manancial de bênçãos para todas as pessoas, sejam sábios, leigos, ricos, pobres, raças, tribos, nações e línguas. Todos podem ser abençoados e alcançados por esse livro maravilhoso. Para os salvos ele é tudo, pois nele que encontramos a palavra de vida eterna. Nele nós encontramos o caminho que conduz ao céu. Nele nós aprendemos a amar ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. E é através desse livro que aprendemos que sem Deus nada podemos fazer. João 15:5. Um dia estávamos perdidos, mas através deste livro encontramos o caminho. Estávamos com sede, descobrimos nele a fonte da água viva. Foi este livro que nos orientou a buscar respostas certas para todas as dúvidas. Estamos falando da Bíblia Sagrada, do vocábulo grego biblos. Temos o plural Bíblia, que quer dizer livros. Daí o nome da nossa Bíblia. Um sinônimo de Bíblia é as Escrituras, do grego gramata ou haigaphai, como vemos nos textos. Esta foi uma leitura, então, que Deus colocou no meu coração para fazer para os irmãos nesta lição. Que o Senhor possa abençoar cada um. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, orando com o povo que está, Senhor, tendo acesso a esse material. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que Tu nos dás e pela palavra Tua, Deus, que Tu fizestes chegar até hoje. Como na Tua palavra sabemos que está escrito que Tu vela por Tua palavra, Senhor, e ela, Senhor, totalmente, cada versículo, cada letra, cada tio, cada vírgula, cada ponto, há de se cumprir, já se cumpriram, estão se cumprindo, e, Senhor, nós cremos veemente, totalmente, sinceramente, com o nosso coração rendido a Ti, que a Tua palavra é inerrante, que a Tua palavra é eficaz, que a Tua palavra é eficiente, que a Tua palavra, Senhor, conduz à vida eterna, que a Tua palavra é bálsamo para os nossas vidas. Senhor, que nós devemos, Senhor, meditar nas Suas palavras dia e noite, para que nós possamos ter nela a salvação. Ó Senhor, também que nós possamos buscar nela, Senhor, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito obrigado por cada professor, por cada professora, por cada aluno, por cada pastor, por cada irmão, por cada irmã deste Brasil varonil. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós mais uma vez agradecemos a todos os irmãos, a professora Maria Aparecida, ao irmão Isaac, a todos os irmãos, a irmã, minha esposa Leide, meu filho Mateus, também a todos os irmãos e irmãs que têm nos prestigiado, deixando o seu recado aí na timeline, do Rio de Janeiro, do Pará, do Amazonas, do Amapá, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Nós temos várias pessoas também do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte, do Sudeste também a grande maioria, né? E de todo esse Brasil, nosso conteúdo está sendo socializado na nossa nação e em breve também nós vamos abrir para outros países, para que nós possamos então buscar uma tradução simultânea, para que nós possamos adentrar em outros países também com o nosso material. Ore nesse sentido para que Deus possa nos abençoar, nos orientar e que nós possamos ser guiados pela Sua palavra e que possamos ter essa palavra como um manual de regra de fé e prática. Deus abençoe.